Olá, o Com a Palavra retornando mais uma vez, né? Como você deve ter visto ou não viu, não tivemos durante o Carnaval, não teve Carnaval, mas assim, alguma cobertura especial, o pessoal estava mais relaxado, aí estamos retornando agora e mais uma vez com um retorno, seguindo ainda aquela nossa pauta especial, aquela nossa preocupação, trazer sempre um retorno aí qualificado para o Com a Palavra, para esse espaço de entrevista aqui da plataforma do Acta. Temos como entrevistado nessa edição o deputado estadual pelo MDB, deputado estadual Ronaldo Medeiros. Bem-vindo. Obrigado, Felipe, está aqui no Acta, não é? Bom, mas antes de falar especificamente de ação legislativa, né, o senhor assumiu agora recentemente na mudança, na correlação aí advinda das eleições, o que aconteceu em casas legislativas em todo o Brasil, no Congresso também. Por que eu estou citando isso? A gente teve aí recentemente aí um embate, um protesto aqui no município acerca de questão de taxistas, teve aí a redução do preço da passagem, tudo isso. Aí eu perguntaria, o que o senhor colocaria, que conselho, alguma coisa assim, colocaria dessa experiência da Arsal, que tem, entre outras atribuições, regular o transporte intermunicipal de passageiros. São transportes diferentes, mas é transporte público também. O que o senhor colocaria dessa experiência da Arsal para o município? O transporte é uma área muito sensível. Não é sensível porque, na minha opinião, a formulação desse sistema de transporte que hoje ele está aqui, ele foi feito há 20 anos e foi mal feito quando ele foi feito, né? Mal feito por quê? A concepção, né? A concepção, na minha opinião, não se pensou muito no usuário, né? Se pensou muito em abrir concessões, foi licitado, é licitado as concessões. Eu creio que o serviço público ele tem que pensar muito no serviço finalístico, nas pessoas que vão utilizar o serviço. Que hoje é o chamado cliente. Que é o cliente, usuário, né, do transporte, né? A Arsal passa hoje por uma reformulação muito grande nessa área do transporte, né? Você tem uma ideia, hoje todos os carros são monitorados, né? Todos, a gente sabe a hora de chegada, de saída, se ele sai do percurso. Os carros eles passam 2 vezes por ano em revisões, em oficinas credenciadas, né? Por órgãos, né? que aferem a qualidade, são oficinas credenciadas. Todos os motoristas, todos os anos passam por revisão, a gente exige uma série de pré-requisitos para aquele cidadão estar ali no volante. A fiscalização hoje é muito intensa e, às vezes, incomoda, não é? Porque a Arsal não fiscaliza trânsito, fiscaliza transporte público. Não é? E há, sim, uma certa disputa, não é? Que não deveria acontecer, mas existe, entre o permissionário, aquele que faz o transporte em micro-ônibus, e aquele que faz o transporte em táxi. A Arsal fiscaliza táxi? Não e sim. O táxi é uma atribuição do município. Mas quando ele faz um transporte intermunicipal, vira atribuição da Arsal. Vira atribuição a questão do transporte, né? Aí tem uma série de pré-requisitos que esses táxis eles têm que cumprir. Aí, de qualquer forma, volto a colocar assim, o que o senhor colocaria dessa experiência do intermunicipal, agora falando no âmbito municipal, apenas estrito para Maceió? O transporte público, né, ele hoje é deficitário, né? Na maioria do Brasil, ele é deficitário enquanto qualidade de atendimento ao cidadão. Tanto é que você tem táxi, você tem Uber, né? O consideraria, ouvir o usuário. Porque ele é quem paga pelo serviço. Mas justiça seja feita, é deficitário para si também, não se paga, há muita reclamação de quem presta o serviço de que é assando e comendo, por assim dizer. Bom, se for provado que não se paga, ninguém trabalha, não é? Com São Paulo subsidia o transporte, uma parte do transporte, para que o trabalhador, o usuário, ele tenha, né, o cliente tenha um melhor atendimento. Tem que se encontrar uma fórmula, porque esse trânsito que hoje a gente vê nas capitais, e aqui em Maceió, isso é muito presente, não é? Eu morei muito tempo na Cidade Alta. Hoje, de domingo, sábado, não tem mais um horário que tenha um trânsito tranquilo.
Toda hora. Por quê? As pessoas têm que ter um transporte privado seu, né? Fui fazer um curso na Europa. Eu fui estudar. E o primeiro dia que eu fui para a faculdade, né, fui fazer um mestrado, eu fui de táxi. Aí cheguei na faculdade, me perguntaram o transporte. Não venho de táxi. Eu gastei 18 minutos. Eu fui de metrô, gastei 5. Não quis mais saber O táxi eu paguei 11 euros. No metrô, 1 euro. E se eu comprasse um bilhete para o mês todo, eu pagava 20 euros e ficava rodando. Então, veja, quando se tem um transporte... E a cidade que eu fui foi Madrid, um trânsito muito bom. Porque poucas pessoas utilizam o carro próprio ou utilizam táxi. Utilizam o transporte público, que é o metrô, que funciona. E tem qualidade. E tem qualidade. Conforto. Perfeito. Então, se não der, se a área pública, junto com a privada, não oferecer um transporte público de qualidade, né, você vai ter um trânsito hoje. Imagina um trabalhador aqui em Maceió que mora no Benedito Bentes, por exemplo. Né? Quanto tempo ele passa, se ele sair de casa para trabalhar aqui embaixo aqui às 8 horas, quanto tempo ele passa no trânsito para vir para cá? Mais de hora, de certeza. 1 hora e meia, no mínimo, ele passa. Mais 1 hora e meia para ele voltar, né? Sendo bem otimista. Né? Você tem 3 horas aí, das 8 que ele trabalha aqui embaixo, ele tem 3 que fica dentro do transporte. Isso nesse mundo moderno, né? Isso é inconcebível, não é? Que é uma hora que ele deixa de estar com a família, é menos qualidade de vida, não é? Eu acho que estressa mais ele, o período do transporte, dessa locomoção dele, do que no próprio trabalho que ele executa às 8 horas. Então, é algo que deve ser prioridade, não é? No mundo de hoje. Não é? É a questão da locomoção, da acessibilidade no transporte. Agora, o senhor tocou num assunto que me permita ainda não entrar no âmbito que é o atual do mandato legislativo, que é essa questão de agora estar sob a atribuição também da ASAL a questão da energia elétrica. Como é que está isso? Foram feitos alguns convênios com a ANEEL, como eu te falei. A ASAL aqui, não é, ela tem as metas que a ANEEL pré-estabelece, elas. E no último mês, né, a ASAL cumpriu 100% dessas metas, né, porque como é um serviço aqui... A distribuidora. A ANEEL ela repassa para a ASAL a fiscalização. Eu digo, a nossa fiscalização ela cumpriu 100% do que a ANEEL pediu, né, do que a ANEEL pediu na fiscalização aqui da concessionária. Está começando ainda aos poucos, devido à pandemia, né, a ANEEL ela se restringiu muito, né, nesse período da pandemia. Agora a ASAL está assumindo e vai a campo também a fiscalização, que no início da pandemia está fazendo a fiscalização, mas muito, né, com relatórios, solicitando dados aqui à concessionária aqui local, né, de energia, e agora está indo a campo. Né? Eu acho que hoje a ANEEL tem uma grande preocupação com os estados todos onde tem concessionária, porque nós tivemos no Amapá agora um apagão muito... Né? Inclusive, a ANEEL ela teve até uma diretora que foi afastada. A Justiça afastou devido ao apagão, depois ela voltou. Tal. Então, é uma área fundamental. Né? Você pode ficar até sem uma série de serviços. Agora, a energia é hospital, né? A energia não é a água, porque você não tem energia, você também não tem água, e por aí vai. O comércio, o turismo, todo sofre. Em outras palavras, só para a gente já finalizar, porque acabamos levando 1/3 do programa nesse assunto, não entramos ainda no assunto devido, que é o mandato parlamentar, para reclamações eventuais assim sobre questão de consumo de energia, agora com a ASAL. Também, aqui em Alagoas, desde o final do ano passado, que a ASAL assumiu, né, a fiscalização aqui, e segue o roteiro que a ANEEL pré-estabelece, que é a grande reguladora no Brasil. Para finalizar mesmo, agora para valer, qual foi o balanço que o senhor fez do mandato lá na agência? Olha, o mandato é interessante, né? Realmente lá é mandato, né? Lá a Assembleia que aprova, até para você ficar imune a pressões, são 4 diretores, um presidente mais 3, que é a Assembleia, que é um mandato de 3 anos. Né? Assim, nós evoluímos, claro, né? A ASAL, quando nós tivemos que fazer
série de modificações de sede, de tecnologia, né, de gestão. Né? A SAU hoje tem uma equipe muito boa de saneamento, né, e foi uma equipe que a gente foi buscar parceria com a Universidade Federal. Né? Hoje, quase todos os nossos engenheiros ou têm mestrado ou estão no mestrado, né? E foi a indicação que nós fomos buscar na universidade. A parte de economia e tarifas, que é quem calcula, quem analisa, as contas, os reajustes da água, do transporte. Né? Quando passada, a SAU ela suspendeu o reajuste da água, né, devido à pandemia. Ela suspendeu também o reajuste tarifário do transporte público intermunicipal, que é anual, né, e também do gás canalizado. Né? Veja a importância de uma agência, que essa agência tenha, né, seja blindada, né, para não receber pressão. Né? É decisão fácil, não, que do outro lado tem empresas que mostram planilhas, que apresentam custos para a SAU e querem, né? Mas, devido à pandemia, a agência ela não atua na energia, porque a energia, nós aqui, a gente recebe uma procuração para atuar em nome da ANEEL. Né? Aí cabe à ANEEL adotar. Mas, nesses 3 serviços que nós regulamos aqui diretamente no Estado, a gente suspendeu os reajustes aqui. Bom, enfim, vamos a mandato. E, a propósito disso, aí eu coloco, o senhor agora assume o outro lado dessa condição, tá? No mandato legislativo, coisa que não é novidade, pode ser nessa legislatura, porque acabou de assumir, mas sim, não é porque já tem outros 2 mandatos, né? Sim. Qual é essa avaliação que tu fazes? Primeiramente, aquela questão, esse início de mandato e a Assembleia, o Legislativo, hoje, em comparação com a época em que exerceu os outros mandatos? Bom, o Legislativo muda quando a cabeça do eleitor muda. Se o eleitor não muda, o legislativo nem a política muda. Né? O eleitor ele tem uma sede de mudança muito grande. Né? Verbalmente, ele verbaliza muito isso, o eleitor. Mas ele tem que tangibilizar esse desejo dele na hora dele votar. Né? Ele tem que tornar uma prática. O legislativo, quando ele foi criado lá atrás, lá na história, ele vem com a função de pluralizar, de dar voz a parcelas da sociedade. Então, o deputado Ronaldo dá voz a um segmento, outro deputado a outro, tal. E por aí vai. Só que a gente sabe que a prática é diferente. Né? Você vê aqui agricultor familiar ou agricultura, né? Lá o agricultor. Tem uma parcela imensa aqui em Alagoas. Tem algum representante? Não. Né? Tem latifundiário? Tem. É culpa do latifundiário? Não. Né? O cara se candidata. Então, o professor, o servidor público, né, tem que ter uma voz, porque isso aí torna o debate mais plural, né? Você enriquece mais a casa com ideias. Né? Mas a gente vê que ainda, né, algumas parcelas da sociedade, elas, apesar de ser maioria, mas não estão presentes no parlamento. É maioria numérica, mas não é representativamente. Perfeito. Aí isso me deu um gancho para uma pergunta, que, na verdade, eu já fiz, aliás, na época pós-eleição, a um vereador recém-eleito, mas já com muitos mandatos também, bem como da família. O eleitor brasileiro, o eleitor nordestino, o eleitor alagoano, em especial, maceiense, para ser mais exclusivo ou, se quiser generalizar, sabe votar? Olha, ele sabe votar, sabe que ele vota. Não é? Agora, se ele vota naquilo que ele defende... Conceitualmente, digamos assim. Eu sou até suspeito, passei 2 anos fora, tive uma votação que daria para entrar na maioria das coligações. Né? Eu tive colegas que entraram com menos 10 mil votos do que eu, veja que mas o jogo eleitoral, né, ele faz com que isso aconteça, né, é lei, então a gente não pode... A gente já entra no jogo sabendo, né, a gente fica chateado, mas não tem que reclamar. Né. Hoje, o que eu sinto falta, né, nos parlamentos em geral, é a maior representatividade na sua base. Né. Nós temos que ter professor, servidor público, que também é um professor, o agricultor, o latifundiário, né, alguém da indústria, minorias. Mas que isso fosse minorias, né, que isso fosse proporcional realmente à população. Eu sou servidor público, eu tenho uma pauta assim muito, e eu como servidor público eu fui da CUT, eu fui do PT há muito tempo, eu fui do Sindiprev, fui fundador lá do Sindiprev,
E semana passada, fui dar uma palestra, uma reunião, um bate-papo com os urbanitários do sindicato, mas a base, que tem mais de 50 pessoas do Estado todo representado. Eu dizia, ó, o sindicato que não defende o serviço para a sociedade, sindicato que fica defendendo somente reajuste salarial para si próprio, sindicato que fica defendendo somente, né, cláusulas ali, interna corporis, só da corporação, ele está fadado a morrer. Né? O sindicato ele tem que defender o serviço dos urbanitários é energia e água. Então, você tem que defender uma água de qualidade para a sociedade. Porque você traz a sociedade para você. Quando precisar da sociedade, a sociedade vai ser uma parceira sua. Se você não faz isso, você reduz, né, a importância da instituição. Em que medida essa questão aí da mudança da operação feita pelo governo do Estado vai, por exemplo, diminuir a força do sindicato que representa os operadores dessa área, que antes eram da Casal, agora vão ser de uma empresa privada? Eu digo, em que medida a dita privatização de uma parte da Casal vai afetar, por exemplo, isso, a prestação do serviço de uma forma geral? O que é que o senhor acha? Olha, hoje nós vamos ter, aqui em Alagoas, esse modelo foi um modelo novo, né? Um modelo que ele mantém a Casal, que é pública, fazendo a captação e o tratamento da água, e essa água é vendida para essa segunda empresa que entrou agora para comercializar a água. Numa das versões disso daí, a Casal, o setor público, o dinheiro que sai do bolso da gente fazendo trabalho pesado, e o filé, como foi colocado, para a iniciativa privada. É assim? Esse dinheiro aí, foi 2 bilhões que a empresa pagou, o Estado vai investir agora, né, saneamento, nas áreas que são carentes aqui. Fora isso, a empresa tem que investir quase 3 bilhões, 2,6 bilhões, ela tem que investir. Né? Cabe à ASAL, claro, que regula, fiscalizar esses investimentos, mas cabe principalmente, o sindicato tem que entender o negócio da empresa. Não adianta eu chegar aqui, eu sou contra esse projeto, mas qual é a tua proposta? Aí não tem, não. É continuar como está. Como está, não pode, entre aspas. Né? Então, qual é a tua sugestão? Se não tiver, Felipe, não prospera. Sindicatos hoje, eles têm que entender isso. Eles têm que expandir, além, claro, da defesa corporativa, tem que ter alguém ali que entenda do negócio da empresa, que acompanhe os balancetes da empresa, que acompanhe os investimentos da empresa, que sugira. Os sindicatos urbanitários têm um papel fundamental hoje, né, em quê? Em acompanhar todo esse processo que está ocorrendo aqui e que vai ocorrer também em outras regiões. Pelo que eu vi, o governo, aqui ele fez pela maior outorga, pelo maior valor de outorga, e em outras regiões ele vai fazer pela menor tarifa. A empresa que vai ganhar, ela não vai, se não me engano, não vai pagar outorga nenhuma. Ela vai ser pela menor tarifa. A empresa que der a menor tarifa, ela vai ganhar. Não é isso que está se cogitando hoje. Ainda passa em Alagoas mais alguma coisa disso ou não? Vai ser só essa região aí ou há perspectiva? Eu creio que o governo estuda, o BNDES já tem propostas aqui, o governo já tem propostas para fazer algo semelhante, com algumas modificações, em outras regiões do Estado. Desafios para a Assembleia Legislativa em 2021, fora a pandemia, de início. Para citar uma situação mais imediata, semana passada teve a crise dita aí entre Executivo, Governo Planalto e Petrobras, que o governo federal citou aí a redução de impostos federais de início, podendo chegar até ao ICMS, que é o principal tributo estadual, né? E aí passaria pela Assembleia. O Brasil vive uma situação muito difícil, né? É um período de trevas, um período assim que eu nunca pensei como cidadão, como ser humano, em morar em um país, né, em ser brasileiro, e ver um desgoverno desse que está aí. Ele sai atirando, né? Ele pegou esse caso da Petrobras, agora trocou aí o presidente, né? Ninguém baixa preço por decreto, né? Ninguém torna as pessoas felizes por decreto, isso faz parte de uma conjuntura maior que o Brasil hoje se insere, né? O Brasil hoje ele está ficando isolado no mundo graças à política, né, que o atual presidente adota, ou seja, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, se somar os dois, está quase 50% ou mais, que é a China e os Estados Unidos, nós temos problema. Não é?
Na vacina, né, a gente tem um presidente que ele nega, né, a ciência. Alguém que foi contra, que xingou a China até pouco tempo, que essa vacina não prestava, que isso era coisa de comunista, que esse vírus foi... Os filhos dizendo que o vírus foi criado, veja só. Nós tivemos outras pandemias lá atrás, né? A gripe espanhola, ela nasceu lá nos Estados Unidos, né? O nome foi espanhola porque foi o país no mundo que estava em guerra na época que divulgou, que os outros países tinham medo de divulgar a gripe, com medo que os soldados não fossem para a guerra. Então, veja, várias pandemias, a peste lá atrás já houve várias. Então, essa é mais uma, e nós teremos aí outras, né? Infelizmente, né? Devido aí também a ganância do ser humano, né? Em invadir ambientes de animais e tal. Então, a economia do Brasil hoje, né? É um país sem rumo, né? Porque o presidente te diz uma coisa agora, depois diz outra depois, né? Na educação, tirando recursos da educação. Nessa pandemia agora, tirando recursos da ciência e tecnologia, o Brasil em vacina, inclusive na produção de vacina, é um país campeão. Nós temos aqui algumas instituições sérias pesquisando vacinas. Não investiu nada aqui, Felipe, nada foi investido aqui para essas instituições. O maior produtor do mundo é em vacina para doenças tropicais, por assim dizer. Perfeito. Os outros países investiram. Hoje a gente é refém, e o Butantan falou semana passada, dizendo, o atraso nos insumos para fabricar, que o Brasil fabricava aqui os insumos aqui, né, e depois deixou de fabricar, né, mas ele fabricava esses insumos aqui no Brasil, devido à política externa do governo nosso, devido à falta de sensibilidade. Se fosse um presidente preocupado com o povo, um presidente preocupado com a nação, não é? Mesmo porque um presidente ou um gestor, ele não tem que fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que é melhor para a nação. Não é? Então, ele tinha pego o avião aqui, ele tinha ido nos Estados Unidos, são 3 laboratórios que os americanos têm hoje que produzem vacina, ele teria ido na Índia, ele teria ido lá na União Soviética, na China, não é? Ele fala lá com os dirigentes, colocar, buscar, fazer tudo. Respiradores, o povo ali de Manaus, pessoal. Foi que o governo federal fez. Dá até pena, tristeza, não é? E nós pensarmos ainda que faltam 2 anos para um senhor desse concluir o mandato e deve se candidatar de novo. Mas será que é isso que... Isso sofre todo mundo, Felipe. Não é? Essa questão da vacinação, eu tenho perdido amigos próximos, estou hoje com uma filha com 21 anos de um amigo meu de Santana do Ipanema, me mandou uma mensagem aqui, um áudio do WhatsApp assim, a menina está entubada, a menina está passando mal. Imagine, e você fica impotente, você saber que Israel, a Inglaterra, já estão com um decréscimo muito grande de casos de Covid e de mortes, porque o Chile aqui pertinho, foram países que foram buscar a vacina, que negociaram a vacina, né? E a vacina hoje aqui no Brasil tomou um tom ideológico, viu só? Eu ouço pessoas dizer, eu não tomo da China. Quer dizer, isso não deve existir. Né? Nós temos que ter um presidente, o Brasil merece um presidente, né? Ou uma presidenta que pense no seu povo, né? Que tenha... eu creio que ele, assim, mentalmente, né? Ele não tem... Não é aquilo que a gente chama de normal. Né? Nós temos que ter alguém que pense no povo, não pense em suas convicções. Não estou preocupado em quem é de um lado ou do outro. Eu vou defender o serviço público, as universidades, a educação pública, que hoje passa por um ataque muito grande, a ciência, que passa por outro ataque muito grande, a própria comunicação, a mídias, o jornalismo em geral, a comunicação. Se fosse depender desse senhor somente, estaria tudo, né, tudo fechado hoje. Só teríamos uma emissora, que era a emissora do governo ou particular. Então, isso a gente tem que pensar maior. A política grande não é a política, como te falei, é a política que eu defendo. A política maior é você olhar para lá, não é? Para a população. Um outro item de pauta sobre o qual a gente obrigatoriamente tem que falar aqui, 2022. Já tem planos teus, planos colocados pelo partido, afinal de contas, a gente sabe, o político, quando é de um partido, ele tem esse elo para com o partido. O que isso pode adiantar para a gente? Felipe, eu tenho uma atuação, sou servidor público, né? Eu defendo o serviço público. Né? O serviço público engloba não só o servidor, mas engloba... Porque a gente viu agora essa questão do preço da Petrobras, que está ligado ao dólar. Mas o dólar só porque cada declaração que o presidente dá, a moeda é a confiança na moeda. O real ele não baixa,
mas ele perde valor, não é? E quando a moeda perde valor, ele perde o valor que ele cresce. As pessoas passam a não acreditar mais naquele país, ou então aumenta a gasolina. Então veja o seguinte, eu tenho uma bandeira minha, que eu levo para o partido que eu estou, não é? Que é de defesa do serviço público. Né? Acho que o servidor público, ultimamente, vem sendo muito, e essa reforma que estão em reduzir salário, vendo uma crise dessa. Os caras estão encontrando uma forma, porque é sempre assim, o governo faz a reforma da Previdência e diz, vai gerar emprego. Aí não gera emprego, não gerou emprego. O desemprego está maior do que quando ele assumiu. Aí faz uma reforma trabalhista. Sempre quem paga, Felipe, é o pequeno. Não é? Nas reformas administrativas, nada contra, mas será que algum delegado vai reduzir salário de delegado, de auditores, de Ministério Público, de deputado, de quem vai reduzir salário? Aí, do Barnabé. Não é? Você não vai reduzir salário de categorias que são fortes e que ganham mais. Nada que é contra quem ganha mais, se ganha mais porque fez alguma coisa para ganhar. Agora, a gente tem que pensar naquele que é atingido numa reforma previdenciária, numa reforma trabalhista, numa reforma administrativa. Eu não voto em proposta que venham tirar direitos dos menores, daqueles que menos têm. Não voto. Se tiver que fazer um sacrifício, tem que ser feito um sacrifício linear, todo mundo, não é? Tem que passar. Não adianta mais a gente... Porque, a Inglaterra lá atrás, Felipe, quando ela foi contra a escravatura, contra o tráfico de escravos, não foi porque ela é boazinha. A Inglaterra fez a primeira Revolução Industrial, fez a segunda Revolução Industrial, lá a produção aumentou e não tinha para quem vender. Escravo não compra. Então, ela foi contra, claro. Ela queria que os escravos passassem a ter salário. E aqui no Brasil vai na contramão. Porque os Estados Unidos hoje é uma potência econômica grande? Porque tem um nível de salário bom. Não é? A classe média compra, a população compra. Se você tem uma população que não compre, cai tudo aquilo ali. Não é? O comércio não vende, a indústria não produz, o Estado não arrecada. Então, e aqui no Brasil a gente está indo na contramão. Não é? Aqui sempre a redução, você tem aqui o que a gente chama de uberização dos serviços, ou seja, você vai terminar aqui as pessoas não tendo uma previdência para se aposentar e lá na frente, isso vai acontecer com mais frequência. Quem Felipe, hoje que contrata hoje para se aposentar tem que ter 65 anos de idade lá. Então, veja, quem é que vai com um pedreiro, um motorista com 65 anos, com 62 anos? Qual é a empresa que vai contratar alguém hoje, salvo exceções, você tem uma carreira, seja um profissional de algumas áreas aí, mas para o povo, no geral, nessas profissões que requer menos capacidade técnica, ninguém vai contratar mais isso aí. A gente vive numa era que a crise, né, ou se prepara agora, ou a gente vai ter aí uma população aqui no Brasil, em breve, de indigente, pessoas que não têm como se manter. É isso, né, que o capital quer, é isso que o capitalismo está produzindo. As pessoas que estão no capital reclamam lá do comunismo, do socialismo, tal. Mas a gente está criando aqui um bolsão de miseráveis. Ainda é possível defender isso em meio a essa situação ideológica em que o Brasil vive hoje? Por exemplo, o senhor consegue defender isso até dentro de um partido relativamente liberal, nesse sentido, como atualmente o partido em que o senhor está. Mas, politicamente, de uma forma mais geral, é possível ainda colocar isso? É possível fazer, tá. Eu não discuto nome. Eu voto, né? Eu quando voto, escolho, eu também sou eleitor, eu procuro votar naquelas propostas ali. Pode ser o partido que for. Sim. Tá. Políticas públicas, ele defende o quê? O que é que ele defende? E a gente teve um exemplo aqui, eu não vou me esconder nunca, né, de falar, não. O presidente Lula, os 8 anos de governo dele, o Brasil viveu uma fase completamente diferente. Né? Tivemos uma grande crise em 2008, né, que aqui no Brasil, claro que teve, mas resvalou. Ela não foi tão intensa como essas crises que nós tivemos. Por quê? Nós tínhamos emprego, nós tínhamos consumo e por aí vai. Tem que acabar com essa questão ideológica, se é o Lula, se é outro. Eu estou falando de políticas públicas aqui. E foi ele, eu tenho que dizer o nome do autor. Eu sei que amanhã vão me xingar nas redes sociais ou quando passar o programa, pessoal. Mas eu vou defender esse governo que está aqui. Eu não posso fazer isso. Né? Eu seria muito insano se eu defendesse um governo que maltrata servidor público e o serviço público. As agências de INSS por aí não estão abertas. Eu vou te dizer aqui,
O INSS hoje adotou uma política assim, totalmente equivocada, em que todo atendimento virtual, todo atendimento do INSS, você vai numa agência, se o servidor atender alguém, ele é punido. Tem que ser tudo virtual. Ele recebe o produto virtualmente. De quem? Você vai procurar um cidadão da classe média aqui, ou da classe B ou C aqui, que sabe dar entrada, tem que ter o celular, tem que baixar o aplicativo Meu INSS, que é muito boa ideia agora. Você não poderia ter feito da forma como fez, que é dizer, não, tudo só virtual. E as pessoas que não conseguem, que não têm acesso, e aqui em Alagoas nós temos 24% de analfabetos, na média. Nós temos outro tanto de pessoas que são analfabetos funcionais, que leem, mas não conseguem ter um entendimento, não é? E outros que são até letrados, mas que não conseguem operar um celular. E um celular e manda os documentos via celular, depois ele recebe a resposta pelo celular, depois ele tem que mandar mais documentos se tiver pendência. Veja só que política equivocada é essa. Você poderia fazer isso opcionalmente. Aí hoje você tem lan houses aqui, assim, lan houses que as pessoas no interior, como não têm acesso, vai na lan house, o dono da lan house fica com a senha, o dono da lan house fica com toda a tua vida ali, é quem fica movimentando. Veja o que é que isso pode causar. Quando é um advogado, um contador, né, que é um profissional, mas mesmo assim tem casos que não era necessário buscar um advogado, que ele mesmo, quando ele ia na agência, ele resolvia. Quando complicava mais o caso, ele procurava escritórios, não é? E hoje você tem uma política de exclusão. Como é que um país, né, um país que carece de uma série de serviços públicos, de uma série de assistências, dobra aí o orçamento e reduz das forças militares aqui no Brasil? O Brasil vai fazer guerra com quem, Felipe? Não é hoje, assim, por mais que a gente se municie, a gente vai fazer guerra mais com quem? Com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, como foi lá atrás? Isso não tem mais cabimento, não é? Eu acho que a maior guerra hoje é contra o Covid. A educação é a base de tudo. Não é? A educação ela abre e liberta. Talvez ainda aí alguns dirigentes nossos não querem libertar seu povo. Quer manter o povo na escravidão moderna. A escravidão moderna hoje qual é que eu te digo? Você vai no interior, tem muito isso ainda. O cara só tem ambulância se votou, se não votou, não votou. O cara só tem a água, o carro-pipa, se votou, se não votou, ele não vai. Isso é escravidão moderna, que você termina o voto de cabresto funcionando. Por quê? Se o cara não votar ali, ele não tem o serviço público que era dele. Ele não tem o remédio, não tem o exame, não tem a consulta. Então, essa é a nova escravidão. E é uma pena, não é, que essas pessoas elas continuam, não é, elas legalizam isso com o voto. Deputado Ronaldo Medeiros, muito obrigado pela entrevista. Felipe, eu que agradeço, me desculpe, assim, você deixa a gente tão à vontade, não é, que a gente termina falando, não é, e se expondo, entre aspas, não é, colocando... O objetivo é esse, em parte. Deixando bem à vontade, a gente se expõe, mas cada um tem uma forma de fazer política, né? Eu não faço a melhor nem a pior, eu tenho a minha. Quem julga aí é a sociedade, né? E em ambientes assim é bom que a gente fica bem à vontade, aqui você não me impôs nada para eu falar, pelo contrário, me deixou muito livre, né? E isso para mim é bom, independentemente das consequências que venham a ter. Não haverá. Muito obrigado mais uma vez, excelente entrevista. Espero que você tenha também gostado, dirimido todas as dúvidas aqui e gostado mais uma vez do nosso programa. E a propósito, coincidências, se bem que, como eu digo, coincidências não existem. Bom, mas vamos lá, já está a menção, a citação de hoje, atribuída a alguém cuja biografia tem aí essa passagem, Robert Oppenheimer, que é mais conhecido por ter liderado aí o projeto Manhattan, que resultou, infelizmente, na bomba atômica. Mas a citação é essa: para escravizar alguém, não é preciso colocar grilhões, ou cadeias, ou correntes. Basta tirar-lhes as oportunidades. Até.